13h08. A nova lei das rendas já tem 3 meses, mas continua envolta em polémica e é criticada até por deputados do PSD. Os proprietários dizem que a lei é um passo positivo, mas está mal feita e tem lacunas. Os inquilinos acham que permite abusos de quem tem uma casa, mas não dá condições a quem a habita. Anabela Góes. São 9 da manhã e a sala de espera já está cheia. Desde que a lei das rendas entrou em vigor, há mais de 3 meses que a Associação de Inquilinos não tem mãos a medir. Todos os dias, há vários meses. Desde novembro que esta casa está cheia de pessoas, como a senhora vê, por causa dos aumentos de rendas que são brutais e que realmente as pessoas vêm para se defender e nós estamos aqui para isso. São sobretudo idosos que chegam cada vez mais cedo para procurarem ajuda jurídica ou simples explicações. Cheguei aqui, eram 7h30. Já tinha 14 à minha frente. Sim, tenho aqui um frio que eu não posso pôr espera, já com 73 anos. Já apanhei a sexta, só estavam cá 6 pessoas à minha frente. Olha, veio para cá o meu já de madrugada às 7 da manhã para apanhar os 53. Uma longa espera para resolver questões que se repetem, reformados que vivem em casas há décadas e que não têm possibilidades de pagar os aumentos que a nova lei permite. Pago 96 euros e o meu senhorio quer 250. Já lhe enviei uma carta e ele tornou-me resposta e agora vou-lhe enviar outra. Tenho uma reforma ainda bastante baixa, sou viúva, não posso pagar muito. 30 e tal euros e é macavo, pequenina. Já tentei fazer proposta, mas não aceitou. Agora venho resolver a minha situação. O advogado mandou uma carta a dizer que quer uma certidão e eu não sei qual é a certidão. O senhorio quer que eu pague uma quantia de 300 euros. Eu já estou a pagar neste momento 151 euros, que foi aumentada no mês de novembro. E eu acho que isto que não é direito, que eu tenho uma reforma muito pequena, eu não posso pagar. Portanto, ele tem os seus direitos e eu tenho os meus. Eu venho lutar pelos meus direitos. Estou a pagar 49 e quer 208% de aumento. Cá é que sabem dizer quanto é que eu hei de pagar. É conforme o que eu ganho e conforme a idade também, não é? A minha pensão baixou muito e eu realmente não tenho possibilidade de dar à senhoria aquilo que ela me pede, que são 500 euros, e é quase a minha pensão. Neste momento passo 100. Pagava 2 contos e 500 em 72 na altura em que foi feito o contrato e agora pago 100 euros. Pagava 26 euros e a senhora quer passar para 250 e a reforma dela são 400 euros, ela é sozinha, não tem mais ninguém e portanto eu vim aqui saber quanto é que podiam aumentar. Pagava 100 e tal euros, agora são 800 e tal euros. Tenho 87 anos. Venho aqui firmar por causa da minha idade, porque há qualquer coisa da lei sobre a idade. Eu propus-me uma renda sem falar comigo nem coisa nenhuma de 200 e tal euros. Tenho uma renda há 37 anos de 20 euros, agora passou-me para 205. A casa não tem o mínimo de condições, não tenho casa de banho. Pronto, venho saber qual os meus direitos. Já estou a pagar 209, quero mais 60, mas só se for a roubá-lo. Já estou reformado, tenho 73 anos, minha senhora. Agora onde é que eu vou trabalhar? Pago 90 euros e fizeram uma proposta de 200 e tal. Embora pareça 90 euros uma verba baixa, não é tanto assim, porque vai além de 40% daquilo que eu recebo. Muitos têm de regressar, até por culpa das finanças, que ainda não entregou as declarações de carência económica. O senhorio agora, da segunda carta que ele escreveu, dá a entender que já está aumentada a renda, porque eu não apresentei os preventos, aquilo que eu recebo, não apresentei. Apresentei um outro documento que as finanças me deu porque as finanças alegaram que não tinham ainda os números para me dar. O senhorio está-se a agarrar a isso, a dizer que para a próxima já vem com o aumento. E agora venho resolver essa situação. As cadeiras são poucas para tanta gente, apesar da idade avançada, muitos estão de pé. Adora velhos, destaca-se pela idade, tem um pequeno negócio de estética e problemas com o senhorio. Nós nem tivemos acesso à caderneta predial e pelas contas nós já estamos a pagar dentro do limite. E podemos provar isso com as contabilidades. Depois de muitas críticas, até mesmo por parte de deputados do PSD, a Ministra da Agricultura já admitiu melhorar a lei. Assunção Cristas promete também um subsídio de renda para os mais carenciados, mas só daqui a 5 anos. Até lá, os proprietários queixam-se de serem obrigados a desempenhar o papel que deveria ser da Segurança Social. Como elas podem apresentar a sua situação de carência e, nesse caso, pagam só 1/4 da sua reforma, parece-me que continuamos nós, senhorios, a ter que suportar
estas situações de carência e não o Estado. Domingas Bento há 20 anos que administra o património da família. São 49 frações entre apartamentos e lojas. Destas, 19 têm rendas antigas, mas apenas um inquilino aceitou o aumento proposto. Só temos uma confirmação, em que realmente a pessoa, sim senhora, com certeza, e começou logo a pagar a renda nova. Todos os outros apresentaram a declaração em como requereram certidão de carência económica, mas a resposta tarda. A carência neste momento é ter menos de 2.450 euros por mês, e eu acho que todos eles têm capacidade económica para suportar o aumento de renda, só que nós só vamos ter esses documentos pelos vistos para agosto ou para setembro. Domingas Bento denuncia casos em que a lei falha e permite abusos da parte de pessoas com poucos escrúpulos. Vamos confrontar, por exemplo, com isto, com pessoas que vivem 4 ou 5 ou 6 pessoas dentro de uma casa e vão apresentar o rendimento de uma. Outros casos, por exemplo, de pessoas que não fazem declaração de rendimentos em Portugal. Além disso, há mesmo pessoas que não declaram. Esta proprietária considera que a nova lei do arrendamento falha num ponto essencial. Não é muito normal que o mercado não tenha mobilidade, de forma que senhoras sozinhas continuem a viver em 7 assoalhadas e em 10 assoalhadas, com a casa toda fechada às escuras lá para dentro, e a viver num quartinho porque paga 90 euros ou 50. E claro que não vai largar, porque 50 euros de renda ela não arranja nem um quarto. Apesar de admitir que a sua situação não espelha a realidade da maioria dos portugueses e de considerar que esta lei já representa um grande avanço, Domingas Bento também se diz vítima de uma grande injustiça. Eu, por exemplo, desisti de esperar e acabei por me meter num empréstimo e comprar uma casa, porque nunca mais vagava uma casa, e eu tenho 3 filhos em casa com mais de 30 anos. Por motivos diferentes, proprietários e inquilinos partilham críticas à nova lei das rendas, mas nem tudo é mau. Ana Margarida negociou com a proprietária da casa onde vive e conseguiu um alívio nas contas do fim do mês. Decidimos avançar com este pedido de redução da renda porque tinha ouvido outros casos que tinham tido um resultado positivo. Pessoas minhas conhecidas que quiseram mudar de casa e, ao dizer aos senhorios que iam mudar de casa, os senhorios, a primeira coisa que disseram foi: então e se eu reduzir a renda? E então eu achei que tinha aqui uma oportunidade. O bom e o mau da nova lei do arrendamento urbano, em vigor desde 12 de novembro, uma lei que a ministra Assunção Cristas considera equilibrada, mesmo sem dados concretos sobre os seus efeitos. Só agora é que vai ser criada uma comissão para monitorizar a aplicação da nova legislação. E para responder a algumas das questões levantadas nesta reportagem e também a perguntas colocadas pelos ouvintes, temos agora em estúdio Lourença Sousa Rita, advogada associada da JPAB. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Temos aqui um bom ponto de partida para a nossa conversa, e antes de passarmos talvez às perguntas dos ouvintes, eu perguntava-lhe, esta proprietária que ouvimos na reportagem da Anabela Góes fala em várias lacunas na nova lei. Desde logo, o facto de quem tem rendimentos no estrangeiro, sejam reformados ou trabalhadores em multinacionais, poder apresentar o pedido de carência económica. Como é que isto se ultrapassa? O pedido de carência económica pode neste momento ser apresentado por qualquer arrendatário que receba uma comunicação de atualização da renda do senhorio. A questão é que neste momento a administração fiscal, as finanças, ainda não existe a legislação que vai regular como é que vai ser feito isso na prática. Ou seja, eu não sei o próprio impresso, quais são as declarações que vão ser prestadas, quais são as regras para a indicação de quem faz parte do agregado familiar, eventuais consequências da falta de declaração de rendimentos, ou seja, tudo isso ainda não está regulado. Isso não sabe muito menos os nossos ouvintes. Esta declaração de carência também pode ser falseada se o inquilino pedir, com base no seu rendimento, exclusivamente, embora possa viver em casa com outras pessoas com mais rendimentos. Pois, neste momento o único diploma que temos é um diploma que saiu no dia 31 de dezembro, é um decreto-lei que depois remete para uma portaria que ainda estamos a aguardar e que fala em rendimento do agregado familiar, rendimento ilíquido, agregado familiar, como todas as pessoas que vivem no imóvel, ou seja, maiores, menores, unidos de facto, pessoas que vivam em comum. E também refere a necessidade de que os rendimentos em causa se reportam a o rendimento de todas as pessoas que vivem no agregado familiar. Agora, falta-nos ver, no fundo, quais vão ser as regras que vão impostas pelo Governo, não é? E pela Administração Fiscal para efeitos de emissão desta declaração de carência económica. Como é que se resolve o problema, por exemplo, de pessoas que vivem sozinhas, que ocupam casas de luxo com várias assoalhadas, com rendas mínimas? A lei também não acautelou estes casos?
Não é uma questão da cautelar. A verdade é que a lei pressupõe que o senhorio tem sempre o direito ao aumento, independentemente do rendimento dos arrendatários. A única situação que está acautelada é, durante um período inicial de 5 anos, estas pessoas verem o valor da renda com um limite correspondente ao valor dos seus rendimentos. Por exemplo, imagine, se estas pessoas têm um rendimento até 500 euros, a renda durante os primeiros anos terá um teto máximo de 10% do valor dos rendimentos. Até 1.500 euros, 17%. E de 1.500 euros a 2.425, 25%. São tetos máximos que apenas funcionam durante os primeiros 5 anos de atualização. Eu propunha-lhe que passássemos desde já sem mais demoras às perguntas dos ouvintes, porque digo-lhe são muitas. Desde logo começo por Ana Portugal. Por e-mail conta-nos que é proprietária de uma casa muito antiga a necessitar de obras, uma casa que está arrendada por 50 euros a 2 pessoas reformadas com mais de 65 anos, que por sua vez herdaram o contrato do pai já falecido. Ora, esta nossa ouvinte, que se encontra desempregada, tal como o marido, pergunta se deve ou pode fazer um novo contrato de arrendamento, tendo em conta que o morador é o herdeiro do contrato em vigor, e será que esse novo contrato pressupõe uma nova renda? E ainda, uma terceira questão, depois de receber a nova atualização do IMI, Ana Portugal quer saber se pode aumentar a renda ou se tem que esperar pelo final do ano. São várias questões. Três São várias questões. Quanto à primeira, eu não sabemos como é que ela herdou, como é que o atual inquilino herdou o contrato de arrendamento. Ou seja, temos que verificar, no fundo, se ele herdou é porque tinha direito, no fundo, a estar lá. E ele, no fundo, é o atual arrendatário. O facto de ele ter herdado o contrato de arrendamento, se houve uma transmissão legítima, não há lugar à celebração de um novo contrato de arrendamento. O contrato é exatamente o mesmo. Por isso, quando falamos em herdou mesmo o contrato antigo, os termos exatos. Por isso, não há celebração do novo contrato de arrendamento. Resposta à primeira, a essa pergunta. Este novo contrato, logo, não terá uma nova renda. Agora, o que pode, como é um contrato antigo, é socorrer-se este novo procedimento de atualização extraordinária da renda e transição do contrato para o novo regime do arrendamento urbano. Este procedimento, este instrumento que agora os senhorios têm ao seu dispor, pode fazer-se mesmo desde que tenha uma atualização do imóvel nos termos das novas regras do IMI. E não tem que esperar até ao final do ano. Ou seja, ela tem que ter uma caderneta do imóvel arrendado, da qual conste já o valor patrimonial tributário do imóvel calculado e avaliado nos termos das novas regras. Penso que fica esclarecida a Ana Portugal, as dúvidas da Ana Portugal. Manuel Marques Oliveira, aliás, pergunta porque é que a nova lei não obriga os senhorios que aumentam as rendas a aplicarem parte desse valor na recuperação das casas. Pois, ao contrário da lei... é uma dúvida recorrente. Recorrente, exatamente. Ao contrário na reforma, esta reforma de 2012 vem na sequência de uma reforma de 2006 que não teve o impacto que o legislador queria. E, ao contrário da reforma de 2006, para haver uma atualização das rendas, o estado de conservação dos imóveis era relevante. Era condição essencial que os imóveis estivessem em bom estado de conservação. Isto já não acontece agora. Neste momento, a avaliação é possível independentemente e a atualização é possível independentemente do estado do imóvel. Este senhor Marques Oliveira colocou, aliás, 2 questões, estou agora a ver. Acredita que esta nova lei não vai dinamizar o mercado de arrendamento porque, depois de tantos anos com as rendas congeladas, os senhorios querem agora recuperar o tempo perdido e fazer aumentos desproporcionados. Doutora Lourença, acha que há de facto este risco? É muito difícil. O risco existe. O risco existe porque a verdade é que há situações bastante dispares. Isto é uma questão social e é uma questão moral. E estamos a falar de pessoas e tudo pode acontecer. E o problema é que esta nova lei, este novo procedimento, incide sobre pessoas com uma faixa, os arrendatários são pessoas com uma faixa etária, são pessoas que já de uma certa idade, muitas vezes iliterados, sem pessoas no seu agregado familiar que os apoiem e que não, no fundo não têm informação suficiente. Por outro lado, e também às vezes muito distanciadas do senhorio. Porquê? Porque os senhorios não são aquelas pessoas a quem eles arrendaram a casa há 50 anos atrás.
porque o arrendamento já se transmitiu. Por isso já não existe muitas vezes aquela relação de familiaridade que podia eventualmente suportar e assegurar uma negociação mais, digamos, amigável. Miguel, por falar em amigável, este ouvinte coloca-nos uma terceira questão, e é a última. Se será possível interpor uma providência cautelar que sustenha esta lei até o país estar a recuperar todas as mazelas sociais, económicas, financeiras? Eu creio que esta questão pode aplicar-se a muitas leis que têm saído nos últimos tempos, desde a intervenção da Troika. A providência cautelar, ou seja, isto é uma questão jurídica. Neste momento, independentemente da providência cautelar, é um meio jurídico, é um meio que as partes podem recorrer, mas a verdade é que nós sabemos, e pelo que assistimos nos jornais, é que neste momento existem partidos que já pediram, não interpuseram uma providência cautelar, mas pediram ao Parlamento, apresentaram propostas no sentido desta lei ser revogada ou alterada ou suspensa a sua eficácia até serem esclarecidas, no fundo, as questões sociais que estão a ser levantadas. Uma outra ouvinte que se identifica apenas como Fátima apresenta a seguinte situação: vive numa casa há 35 anos, pela qual paga uma renda de 150 euros, o marido é reformado por invalidez e recebe uma pensão de 303 euros. Ora, esta nossa ouvinte ganha 545, tem uma filha com 15 anos e pergunta se o senhorio decidir aumentar a renda, o que ainda não fez, ela pode contestar? Sim, aliás, o senhorio, isto de aumentar a renda é um direito do senhorio, não quer dizer, ele pode ou não exercê-lo. E pode exercê-lo quando bem entender. Ela pode contestar, claro que pode contestar. Os arrendatários têm que saber que quando recebem uma comunicação de atualização da renda, têm e devem responder, sob pena de não responderem, a proposta ter-se como aceita, ou seja, o silêncio prejudica os direitos dos arrendatários. Neste caso, pelas informações que temos, parece que estamos perante uma situação de carência económica e deste modo, e pode haver uma invalidez, e deste modo esta nossa ouvinte deverá informar-se e provar eventualmente uma incapacidade talvez do marido, como ele é reformado por invalidez, que impeça eventualmente a transição do contrato para o novo regime de bem urbano, e a questão da carência económica, que vai no fundo, durante os primeiros 5 anos, fasear um eventual aumento da renda. Alda Maria Silva Reis conta que a sua mãe, viúva de 83 anos, é arrendatária de uma habitação há já 41 anos. Em Cave, num prédio em Mafra, a senhora recebe uma pensão ligeiramente acima do salário mínimo nacional. A renda não foi atualizada em 2007 porque o prédio estava em más condições de conservação. Agora o senhorio quer a atualização da renda para 295 euros e um contrato por 2 anos. Esta senhora pergunta o que é que pode fazer para se opor a esta intenção do senhorio. Deve responder no prazo de 30 dias ao senhorio, a mãe, que é uma senhora de 83 anos. Logo se ela provar que a mãe reside habitualmente no local e tem uma idade superior, como tem a 65 anos, e juntar os respectivos documentos comprovativos desse facto, o contrato não fica por 2 anos. Ou seja, ela não dá o seu acordo e o contrato mantém-se por duração indeterminada, mantendo a senhora na sua casa até ao termo dos seus dias. No que respeita ao valor da renda, é a questão da carência económica. Deve dirigir-se ao Serviço de Finanças e pedir a declaração neste momento, que tem uma validade apenas de 90 dias e que deve ir renovando até se entregar o IRS referente ao ano de 2012 e tem um prazo, após a liquidação de IRS, tem um prazo para juntar ao senhorio aquela chamada declaração do RABS, do chamado Rendimento Anual Bruto Corrigido do Agregado Familiar. E é de acordo com esse número que vai surgir que a renda vai ser atualizada. Um outro ouvinte, Joaquim Maia, diz que tem 72 anos, a mulher 69, são ambos reformados, recebem mensalmente 719 euros e vivem numa casa arrendada há 50 anos, pela qual pagam uma renda de 42 euros e 50 cêntimos. Têm suportado todas as obras de conservação, mas como a casa é muito antiga, está a precisar de mais obras, e ele quer saber basicamente quais são os seus direitos, porque não pode pagar muito mais do que está a pagar, diz. É exatamente a mesma situação que a anterior, ou seja, estamos no fundo nesta preocupação, nesta situação, a preocupação do senhor Joaquim Maia é a da pagamento das rendas. Eu não sei qual vai ser o valor patrimonial do imóvel, no fundo, que é o valor que se aplica, que é de acordo com esse valor que se aplicará, na falta de acordo entre as partes, o valor da renda. Imagine, o senhorio propõe 200, o arrendatário não concorda e, na falta de acordo entre as partes, a renda mensal corresponderá
a renda anual, corresponderá a 1/15, ou seja, 6,66% do valor patrimonial tributário do imóvel. Por isso, nós pegamos no valor patrimonial que consta da caderneta, dividimos por 15 e depois dividimos por 12. E aí temos a renda mensal na falta de acordo entre as partes. É esta a regra. Mas este valor ainda pode ser diminuído nos primeiros 5 anos de acordo com os rendimentos efetivos do agregado familiar, a chamada carência económica, e com aqueles escalões que nós já referimos anteriormente. As perguntas são muitas, algumas repetem-se, mas vou tentar uma com alguma novidade. Maria Freitas quer saber se pode haver uma atualização da renda com base no coeficiente anual, o que foi feito em janeiro, e depois dessa data outra atualização decorrente da nova lei. Esta ouvinte pergunta se não estaremos perante um duplo aumento. Quer saber na prática se um escritório para o exercício de profissão liberal, arquitetos ou advogados, se equipara a um estabelecimento comercial também. Quanto à primeira questão, é uma questão muito pertinente e que tem sido muito colocada, e pelo que eu tenho visto. A verdade é que esta atualização que nós recebemos e que todos os arrendatários recebem, quer sejam rendas antigas, quer sejam rendas novas, que no fundo são fixadas no âmbito daquela portaria que sai todo em outubro no Diário da República, com um coeficiente de atualização anual, essa atualização é uma atualização que se mantém e que é independente deste procedimento de atualização extraordinária e que se mantém tanto para os contratos antigos como para os contratos novos. Por isso, na prática, eu posso receber no mês uma atualização do índice neste caso é 1.0339, imagina, em janeiro, e passado um mês posso estar a receber uma carta do senhorio a propor-me, se tiverem reunidos os pressupostos, a propor uma atualização extraordinária da renda. Isso, ou seja, é um duplo aumento. É, no fundo, só que são 2 tipos de atualização diferentes. No que respeita à segunda pergunta, neste momento a lei distingue arrendamentos habitacionais de arrendamentos não habitacionais. E ao contrário do que acontecia antigamente, antes de 2006, em que havia os arrendamentos para a habitação, os arrendamentos para o comércio e indústria e os arrendamentos para o exercício de profissões liberais. Neste momento nós não temos habitacionais e não habitacionais. Nos não habitacionais nós temos incluídos, nomeadamente, aquilo que a senhora refere, os arrendamentos para o exercício de profissões liberais. Arquitetos, advogados, médicos, basicamente nisso. Juntamente, que tem um tratamento igual àqueles arrendamentos comerciais, para um estabelecimento, para um café, para um restaurante. Muito bem. Vou à última pergunta, porque não há tempo para mais. Mais um ouvinte, Alexandra Silva, apresenta o seguinte caso. A mãe morreu em junho de 2010, herdou o contrato. Agora recebeu a carta do senhorio a dizer que quer fazer um contrato por 5 anos não renovável, com a seguinte renda. Primeiro ano, 260,31 €. Segundo ano, 337,19 € e a partir daí 414 €. Pode ser assim? Esta questão eu não sei quando é que a senhora recebeu a carta. Pois a verdade aqui não diz, mas a verdade é que eu não sei, a mãe faleceu em junho de 2010. Em junho de 2010 a legislação em vigor não é que neste momento está em vigor desde o dia 9 de novembro de 2012. Por isso eu tinha que saber, para responder com o mais acertadamente possível, se houve lugar à transmissão do contrato. Até porque, porquê? Porque ela diz aqui que herdou o contrato. Herdou o contrato, ou seja, há uma transmissão. E, eventualmente, o que o senhorio podia estar a tentar fazer é esta renda diferente no primeiro ano, segundo e terceiro, lembra-me as atualizações das rendas efetuadas ao abrigo da reforma anterior, de 2006. Ou seja, por isso, tínhamos que ver se efetivamente esta atualização que o senhorio está a fazer é legítima. Esta não dá para esclarecer esta não dá para esclarecer por falta de dados, mas ficaram todas as outras devidamente esclarecidas. Agradeço-lhe muito a doutora Lourença de Sousa Rita por ter estado aqui em direto. A emissão segue com o Renato Duarte. Boa tarde. Obrigado, Sérgio. Até já.